Olá, paz a todos. Vamos à leitura de dois versículos bíblicos para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 15, os versículos 6 e 7. Assim está escrito: Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. São palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos quando ele estava dando as últimas instruções antes de concretizar o plano divino de redenção da humanidade, oferecendo a sua vida em sacrifício a Deus, aqui na terra, como homem, enfrentando aquela cruz lá no Calvário, no alto do Gólgota, em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados e oferecendo a sua vida santa, pura, impecável, imaculada diante de Deus como sacrifício de resgate e redenção da humanidade. Então, as últimas instruções, ele estava trazendo palavras mais diretas para que pudesse ficar abrigada no coração dos seus discípulos. E quando ele trata sobre a intimidade, a comunhão e a proximidade dele com o Pai, ele faz referência também aos seus discípulos, que devem ter essa mesma interação com ele, essa comunhão, essa proximidade. E dentro do texto que li, ele coloca duas condições. Primeiro, se não estiver em mim. Segundo, se estiver em mim. Então, o que diz essas duas afirmações do Senhor Jesus? Ele diz na primeira o seguinte: se alguém não estiver em mim, não estiver ligado a Jesus, não estiver integrado a Jesus, não estiver debaixo da ação poderosa e gloriosa de Deus mediante Jesus Cristo, seu Filho, o resultado que Jesus disse é: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Para estar em Jesus, é preciso estar ligado a Ele, integrado nele, e que Ele esteja entronizado na nossa vida. Que Ele tenha o senhorio da nossa vida. Que Ele passe a habitar e dirigir a nossa vida de acordo com os propósitos de Deus. Então, não estando em Cristo, será lançado fora, não tem nenhuma parte com Ele, e a semelhança da vara, que é cortada e lançada fora, ela se seca. E depois que ela se secou, não tem nada mais o que fazer. É pegar, é colher e lançar no fogo para ser queimada. No entanto, a segunda condição que Jesus apresentou aqui, ele disse: se vós, quem? Aqueles que estavam à sua volta, os discípulos, as multidões, ele disse a todos indistintamente: se vós estiverdes em mim, ligado, entronizado e submisso a ele, e as minhas palavras, as palavras de Cristo, estiverem em vós, ele diz que havia ali uma harmonia, uma interação, uma coesão, um potencial de que, nesta união de nós estarmos nele e ele estar em nós, de que nós chegaríamos a pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. Foi a promessa
que Jesus fez. Com base nesses dois versículos, o que Cristo é do cristão? Se quem não está nele é lançado fora, mas quem está nele deve estar integrado a ele intimamente, próximo e desfrutando da vida de Cristo. Por quê? O que Paulo escreveu aos Colossenses, ele disse que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com ele em glória. Em glória. E tudo o que acontece na nossa vida tem sentido direto com a expressão em Cristo. Se alguém está em Cristo, agora não há condenação para os que estão em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então tudo vai ligar-se na nossa vida em Cristo. Bem, se Cristo é, então, o principal na nossa vida, a prioridade, o que ele é para o cristão, ou o que ele é do cristão. Esta relação que precisamos ter com o Senhor Jesus Cristo, ela certamente trará a nós aspectos da atuação de Jesus na nossa vida, na vida do cristão. Logo, cristão é quem segue a Cristo. Cristão é quem serve a Cristo. Cristão é quem obedece a Cristo. Cristão é quem permanece em Cristo. Então, uma vez que somos cristãos, ligados a Cristo Jesus, o que ele é do cristão? Nós vamos observar 8 coisas que Cristo é do cristão. E a primeira dela nós encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, o versículo 25. Veja a primeira coisa que Cristo é do cristão. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Note que Jesus disse, diante dos seus discípulos e das pessoas, ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora o escritor aos Hebreus traz a nós dizendo o seguinte, que ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então aqui nós encontramos que Cristo é o Salvador do cristão, aquele que veio para salvar. Tanto é que quando o anjo falou a José que o nome do menino, que foi gerado pelo Espírito Santo, ele seria chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, então, veio para o seu povo, para salvar o seu povo. E a Escritura afirma, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Quando Jesus dirigiu-se à casa de Zaqueu, Zaqueu tinha subido numa figueira para ver Jesus passar. Jesus disse a ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
Zaqueu desceu, recebeu a Jesus, o levou para a sua casa. E estando em casa, Zaqueu percebeu e recebeu algo glorioso da parte de Jesus, que ele tomou uma decisão sem que fosse exigido dele ou obrigando-o a tomar aquela decisão. Foi algo voluntário a partir de um momento de um encontro que ele teve com Jesus. Então diz Zaqueu, levantando-se, disse: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado, evidenciando a transformação que só Jesus pode operar na vida do ser humano. Então disse Jesus a Zaqueu, disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. O que veio na casa de Zaqueu? A salvação. Por que que a salvação chegou naquele dia na casa de Zaqueu? Porque o Salvador estava ali. E o próprio Jesus denominou a sua missão. No versículo 10 ele afirma: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, este primeiro ponto, Jesus Cristo é o Salvador do cristão. Uma vez que fomos salvos, libertos e transformados por Jesus, ele torna-se o nosso Salvador. Ele é Salvador. O apóstolo Pedro, quando pregando no dia de Pentecoste, e depois diante das autoridades, acerca do milagre na vida daquele coxo, ele disse que embaixo do céu, em cima da terra, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Cristo é o Salvador do cristão. Salvação unicamente através de Jesus. Não existe outro que tenha o poder de nos salvar. Só quem tem o poder de salvar é Jesus. A segunda coisa que nós encontramos em João, Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 10, o versículo 11, está escrito assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus afirma aqui que ele é o bom pastor. Então ele é o bom pastor do cristão. É o pastor maior, é o sumo pastor, é o pastor por excelência. E ele afirma que ele é o bom pastor. Ele não é o mau pastor, ele é o bom pastor. E o bom pastor do cristão. E ele afirma que, como bom pastor que ele é, ele diz que dá a vida pelas ovelhas. E afirma: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, Jesus afirma aqui que ele é o pastor do cristão. Com razão, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever o Salmo 23, ele deixou registrado as seguintes palavras: o Senhor é. Ele não disse era ou será. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E como pastor, referindo-se a nós como ovelhas, ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Por quê? Ele nos faz deitar em verdes pastos, ele nos guia a águas tranquilas, ele refrigera a nossa alma, ele nos guia pela vereda da justiça, ele nos dá a segurança quando atravessando pelo vale da sombra da morte, ele
nos protege e abençoa perante os nossos inimigos, e a sua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, Cristo é o pastor do cristão. Já vimos que ele é o salvador do cristão. Agora vimos que ele é o pastor do cristão. E em Colossenses, no capítulo 4, o versículo 1, Paulo deixou registrado a seguinte expressão. Colossenses 4 e 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, este Senhor que está nos céus é Jesus. Tanto é que o nome completo é Nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós, ele é Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o recebemos como Salvador, recebemos como aquele que veio nos libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, libertos e salvos. E como Senhor é aquele que, ao entronizar e habitar no nosso coração, ele passa a ser Senhor da nossa vida. E nós, então, passamos a ser servos de Jesus Cristo. Então, ele é o Senhor do cristão. E como Senhor, é ele que orienta, que coordena, que direciona, que protege, que ampara a nossa vida e que coloca todas as possibilidades diante de nós, como servos dele que somos, para servi-lo. E ao fazê-lo, com alegria, com fé, com amor e com gratidão. Mas, em quarto lugar, nós encontramos o que ficou registrado por Isaías, quando da nomeação do Messias prometido, no capítulo 9 e o versículo 6, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Dentre estes 5 nomes que foram dados a Jesus, nós encontramos aqui que ele é o Conselheiro do cristão. Conselheiro do cristão. Então, como nosso conselheiro, é aquele que, quando em momentos incertos ou inseguros, para uma decisão, o Senhor Jesus, ele apresenta-se como aquele que nos aconselha. E os aconselhamentos, os conselhos de Jesus, estão distribuídos na Escritura, principalmente nos evangelhos, e colocado no evangelho, o evangelho é um só, os evangelistas que são 4, e principalmente nas epístolas paulinas de Pedro, de Tiago, de Judas e nas universais. É quando eles praticam os conselhos através dos ensinos que foram deixados por Jesus. Então, Jesus é o conselheiro do cristão. É aquele que nos aconselha, que nos orienta, que nos direciona. Então, o Senhor Jesus Cristo é o conselheiro do cristão. Em quinto lugar, nós encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 5, os versículos 28 e 34, está escrito assim, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Aqui está o caso da mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus, exerceu fé e disse, tão somente tocar, eu sararei. Quer dizer, eu serei curada da enfermidade, daquele mal. Versículo 34. E ele disse, filha,
a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, Jesus, aqui, ele apresenta-se como o médico do cristão. E veja que ele é o médico por excelência. Ele é o médico por excelência. Este Jesus que veio. E a palavra nos afirma, Pedro dizendo, e Lucas deixou registrado, em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, ao ser Deus com ele, certamente estas curas, estes milagres aconteceram na vida daquelas pessoas. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é que ele é aquele que sara. Eu sou o Senhor que te sara. Jesus veio com o poder de Deus para curar enfermidades, para libertar oprimidos, para transformar vidas. Então, Jesus é o médico do cristão. Em sexto lugar, nós encontramos no Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 15, Jesus dizendo diretamente aos seus discípulos: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui Jesus apresenta-se como o amigo do cristão, o amigo verdadeiro, o amigo inseparável, o amigo fiel, o amigo leal. Jesus Cristo é este amigo verdadeiro que a palavra de Deus nos apresenta. E neste amigo nós podemos e devemos confiar. Diz que há amigo mais chegado que um irmão. Jesus é este amigo, é o amigo do cristão em todas as horas e em todas as circunstâncias. Ele manifesta-se como o nosso verdadeiro amigo. Em sétimo lugar, nós encontramos em Mateus, no capítulo 23 e o versículo 8, onde está escrito assim: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, o Senhor Jesus aqui, ele é o mestre, o ensinador, o professor. Então, Jesus, ele é o nosso mestre. E nós somos os seus servos, discípulos, alunos, aprendizes. Jesus, como mestre, sempre pronto a ensinar. E ele diz: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Então, Cristo é o nosso mestre por excelência, o nosso professor na linguagem atual. Então, esta é a sétima condição do que Cristo é para o cristão. E a oitava e última, que estamos referindo, está em 1 Timóteo, no capítulo 6, e o versículo de número 15, onde está escrito assim: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então veja, Senhor, Rei, e aqui nós vemos ele como Rei, que veio para reinar. Ele veio à terra como profeta. Atualmente ele está à direita de Deus Pai, atuando no ministério
sacerdotal, de intercessão. E a palavra diz-nos que ele será manifestado como rei sobre toda a terra. O reinado dele será um reinado de paz e de justiça. Ele é o rei imortal, eterno, poderoso, justo e santo. Este é o Senhor Jesus Cristo. Então, está aqui. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Cristo Jesus é o Rei do cristão. Então ele deve reinar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Então veja que riqueza que encontramos nas Escrituras. O que Cristo é do cristão? Primeiro, Cristo é o Salvador do cristão. Segundo, Cristo é o pastor do cristão. Terceiro, Cristo é o Senhor do cristão. Quarto, Cristo é o conselheiro do cristão. Quinto, Cristo é o médico do cristão. Sexto, Cristo é o amigo do cristão. Sétimo, Cristo é o mestre do cristão. E oitavo, Cristo é o rei do cristão. Que possamos desfrutar destas ricas e poderosas bênçãos, que é estarmos em Cristo e Ele em nós. Se nós estivermos em Cristo e as palavras dele estiverem em nós, tudo isso nós vamos desfrutar na sua presença, porque como cristão estamos seguindo, imitando, obedecendo e sendo-lhe fiel em todo o tempo. Que isso possa alegrar o nosso coração, trazer-nos gozo, regozijo e alegria de saber quantas riquezas e atuações de Cristo na nossa vida para nos preparar e finalmente nos levar para a glória celestial. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.